Oi, me chamo Paulo Marchetti e trago mais um vídeo a respeito dos lançamentos e curiosidades da semana. E neste vídeo eu vou falar do final de maio, entre 24 e 31 de maio, para encerrar a última semana do quinto mês do ano. Já estamos caminhando para a metade de 2026, ano passando bastante avoado, muito rápido, de fato. E essa semana tem coisas boas, tem Ira, Raimundos e outras curiosidades, tem coisas do RPM, tem Festival Brasileiro. Eu vou abrir aqui, mas antes, quero lembrar, como sempre, que este vídeo faz parte de uma playlist chamada Rock Brasileiro e Suas Histórias, e tem mais de 40 vídeos a respeito não só dos lançamentos da semana, mas de toda a história do rock brasileiro, desde 1955 até os anos 2000. Eu fiz diversos vídeos sobre todas essas décadas, a Jovem Guarda, todas as cenas, Jovem Guarda dos anos 80, Rock in Rio, personagens, discos. Eu, inclusive, tem vídeo a respeito dos primeiros 5 anos do rock brasileiro, de 1955 a 60, que praticamente não há conteúdo igual a esse no YouTube. Tem, claro, muito assunto sobre os anos 50. Inclusive, eu já indico aqui o canal chamado Disco Voador, que é um canal de entrevistas excelente, que traz esse pessoal todo dos anos 50, anos 60, Jovem Guarda, pré-Jovem Guarda, e muitos personagens, muitos músicos importantes desse período. Então eu convido, eu esqueci até de silenciar aqui o meu celular, convido você a conhecer o Disco Voador, Vitrola Verde, Corredor 5, que é o Papo com Clê. São São três canais fabulosos que trazem também conteúdos e histórias muito boas, até porque são canais de entrevistas, então, assim, é fonte primária de informação, cada um com a sua especialidade. Como eu falei, o Disco Voador mais anos 50, anos 60, o Vitrola Verde do Cezinha Gavan, meu chapa, ele traz muitos músicos dos anos 80, dos anos 70 também, dos anos 90, tem muita coisa do rock de São Paulo, rock da Pompeia, todo o pessoal, mas tem de tudo. Ele até a mim me entrevistou por conta do Diário da Turma, quando eu lancei essa segunda edição. Ele fez uma entrevista comigo, um abraço para o Cezinha. E o Corredor 5, que é o Clemente, tem um podcast chamado Papo com Clê, que tem muita entrevista boa com engenheiros de som, produtores, muita gente de bastidor, executivos de gravadoras das antigas, dos anos 80, dos anos 70, dos anos 90. Então, vale a pena essas três sugestões de conteúdo no YouTube. E lembro também que todos esses discos e álbuns e trabalhos que eu falo aqui, artistas em geral que eu falo aqui, este vídeo aqui é uma forma de reavivar a nossa memória, trazer de volta trabalhos esquecidos ou trabalhos pouco procurados, pouco explorados, e então é uma forma de mexer com a nossa memória. E esse formato que eu faço, que é exclusivo por conta do meu livro Calendário do Rock Brasileiro, que eu lancei em março de 2025, que é uma pesquisa única, e é o único formato que se consegue juntar em um único vídeo história, sei lá, da Silicampelo, Cólera, Ratos de Porão, com Caetano Veloso e Clube da Esquina, Raimundos com Novos Baianos, sabe, The Jet Blacks e Renato Seus Blue Caps, com Now, Gueto, Paralamas. Então, essa mistura toda de todas essas épocas, essas cenas, se dá, graças a Deus, às efemérides, aos fatos que aconteceram e as tantas curiosidades. Esse livro aqui tem 1850 datas, mais ou menos, mas tem muito mais coisa, não é 100%, eu cubro tudo. Assim, tem coisas aqui, assim, do Arco da Velha, inclusive de
55, 56, 57, 58, 59, 60, que são anos que é difícil você encontrar material a respeito, na literatura, a respeito dessas décadas, dos artistas dessas décadas. Betinho e seu conjunto, Bob Bolão, e, puxa, tanta gente, muita gente. Mas, enfim, voltando aqui para o vídeo, para esse vídeo que eu vou falar dos lançamentos e curiosidades da semana de 24 a 31 de maio. Vou aqui abrir, então, já começo com uma pauleira, que é o primeiro disco da, da Rita Lee com Tutti Frutti. A Rita Lee já tinha lançado 2 discos com o nome dela, apesar de terem sido gravados com o pessoal do Mutantes, um deles até ser basicamente um disco do Mutantes, mas este aqui é o primeiro solo mesmo dela, solo, digo, junto com essa parceria Rita Lee Tutti Frutti, que é maravilhosa. Atrás do Porto tem uma cidade, isso tem inclusive essa formação do Tutti Frutti, ela é bem raiz, bem no começo tem a Lucinha Turnbull, inclusive toca guitarra, violão, outros instrumentos de corda, tudo. Tem as parcerias incríveis da Rita Lee com o Lee Marcucci, com Carline, e eu acho engraçado algumas capas dos anos 70. Essa capa, por exemplo, me lembra um pouco, não o desenho, nada, mas as cores, o desenho, né? O fato de ser desenho, tudo me lembra muito a capa do Ave Sangria e outras, essas capas meio psicodélicas, meio malucas dos anos 70. Esse disco aí tem Eu Não Creio, Pero Tratos a Bola, Mamãe Natureza, Círculo Vicioso. Ele foi produzido pelo Mazola. Mazola é um produtor que trabalhou com muita gente desde os anos 60, com grandes nomes da MPB, com Gil. Eu não vou lembrar de todo mundo, assim, a lista é muito grande e são discos muito poderosos que ele fez. Inclusive o próximo, que é do João Ricardo, o primeiro disco solo do João Ricardo, do Secos e Molhados, também é uma Mazola. Mas fica aqui o registro, então, desse descasso da Rita Lee, Tutti Frutti, lançado em 74, e, e que marcou o início dessa parceria Rita Lee, Tutti Frutti, que nos rendeu boas composições, bons álbuns e belíssimos shows. Inclusive, falando nisso, tinham 3 nomes de muito peso nos anos 70, que não só nas vendagens dos discos. Esse aí, por exemplo, eu acho que vendeu mais ou menos 10 mil, mas 10 mil, vender 10 mil discos em 74 de rock no Brasil, realmente era um número bastante alto, bastante significativo. E são 3 nomes bastante fortes nos anos 70, tanto em relação às vendagens quanto aos shows, que é Rita Lee, Tutti Frutti, O Terço, Rita Lee, Tutti Frutti, O Terço, não, são esses dois, e o Mutantes, já o Mutantes Progressivo. Esses 3 nomes lotavam todos os shows e vendiam muito, tudo foi feito pelo Sol do Mutantes, por exemplo, que é um dos grandes discos do rock dos anos 70 no Brasil, vendeu chegou acho que a 30 mil cópias, se não mais. O Criaturas da Noite do Terço também, o Fruto Proibido da Rita Lee, o próprio, depois, o Entradas e Bandeiras, enfim, e os shows ficavam muito lotados, muita gente de fora. Aconteceu os diversos shows, inclusive da Rita Lee, Tutti Frutti com o Terço. Eles tocaram no Sul, tocaram em Minas, tocaram em São Paulo, em várias cidades, sempre em ginásio, sempre lotado, sempre, quando podia, fazia-se uma data extra. Teve show que eram os 3 nomes, o Mutantes também, com a Rita Lee, o Terço, e abarrotado. Todos os shows dos anos 70, praticamente, eles eram muito cheios e deixavam muita gente de fora, tanto dos teatros quanto dos ginásios. Mas esses 3 nomes realmente eram destaque
no cenário. Inclusive, eu vou trazer, eu acho que neste vídeo aqui, eu vou trazer uma lista dos melhores de 75 ou de 76. Chego lá na hora das curiosidades. Então, este primeiro disco da Rita Lee, Tutti Frutti, abre essa semana, que eu acho que separei oito álbuns. Esse aqui é o primeiro trabalho do João Ricardo, pós Secos e Molhados. João Ricardo, que é o dono da marca Secos e Molhados, que reuniu, que teve a ideia do grupo e tal, já era amigo do Gerson Conrad, moravam perto, estudavam tudo. Aí depois conheceram em Mato Grosso e gravaram 2 discos maravilhosos dos Secos e Molhados com esse trio, né? João Ricardo, Gerson Conrad e Ney Mato Grosso. Mas com o fim do inesperado dos Secos e Molhados, o, cada um foi fazer a sua história e em 75 o João Ricardo lançou esse disco pela Philips, que foi o contrato mais alto dessa década, pelo menos desse período aí, desse miolo dos anos 70. Esse disco aqui é de 75, e também é conhecido como disco rosa. Tem Salve-se Quem Puder, tem Vira Safado, Doce Doçura e outras músicas bem bacanas. É um repertório bem legal. E a curiosidade é que no disco, entre os músicos que acompanham o João Ricardo, está o baixista William Verdager, que fez os arranjos das músicas. O William também trabalhou nos Secos e Molhados, nesses 2 discos dos Secos e Molhados, esses 2 primeiros, também fazendo os arranjos, tudo. Ele está com o João Ricardo novamente nesse disco, e tocando guitarra e violão e não sei o quê, e outras cordas, é o Roberto de Carvalho, que depois conheceu Rita Lee, e a gente tem aí um casal de hitmakers, Rita Lee e Roberto de Carvalho. Ele toca neste álbum também, entre outros grandes músicos. E como eu falei, esse disco também é produzido pelo Mazola, que fez o Atrás do Porto, fez tantos outros. E a curiosidade deste primeiro disco do João Ricardo é o repertório que você escuta. Se você fechar, eu já falei isso, se você fechar os olhos e escutar esse disco e pensar no Ney Matogrosso, você vai ver que são músicas dos Secos e Molhados pensadas para o Ney Matogrosso, porque tem muito a direção sonora, vamos dizer assim, a influência desses 2 primeiros trabalhos do Secos e Molhados. A impressão que eu tenho é que o João Ricardo já tinha essas músicas e que um dia ia desenvolvê-las com Secos e Molhados, se não tivesse terminado o trio, e iria desenvolvê-las e não, e isso não aconteceu. Então ele pegou para ele e lançou neste belíssimo trabalho. A mesma coisa aconteceu com o Gerson Conrad, que lançou um álbum com a Zezé Mota, que você escuta o repertório e você fala, cara, isso é Secos e Molhados. Tanto, inclusive com a Zezé Mota cantando, atriz, cantora, ela tem uma belíssima voz, e o timbre dela chega perto, é bem próximo do Ney Matogrosso. Então fica uma coisa muito. Você escuta o Gerson Conrad e você fala, nossa, esse é Secos e Molhados. Você escuta esse João Ricardo, você fala, nossa, isso é Secos e Molhados. Então esse álbum é de 75, o primeiro lançamento dele. Ele teve, acho que, mais dois. Ele teve outros, mais 2 lançamentos solo na década de 70, mas também ele reavivou os Secos e Molhados em 78, se eu não me engano, lançou mais alguns discos com Secos e Molhados, claro que nunca mais com o mesmo sucesso, mas fica esse registro aí do João Ricardo, que fecha também os anos 70. Nessa lista tem mais trabalhos dos anos 80 do que outras décadas. Abro os anos 80, inclusive, com esta curiosidade, que é o lançamento da Nilzinha Brizola, é esse compacto chamado Directia, e para brincar com o Mintura, que foi o primeiro sucesso dela, este compacto ela lançou em 84, e o Mintura é de 83, então ela, para brincar, fez o Directia. E a curiosidade deste, deste compacto é que ela, eu não sei onde que está, qual é a data, mas que ela não pôde gravar, ela não pôde lançar exatamente a música que dá nome ao compacto, que é o Directia, porque ela foi censurada, a música, a letra, tudo. Você vê que eu botei até
contracapa aqui com as letras, que um lado é Direita e do outro lado é Máfia, e só que a Neuzinha Brizola não pôde, foi censurada a música Direita, e estava bem exatamente num período do Brasil que a gente discutia eleições diretas, já no final de 84, tanto que teve o, o projeto de Direta Já, que foi recusado, foi um tapa na cara, um soco no estômago, uma cotovelada, não, uma joelhada na testa do povo brasileiro, da gente, do Congresso, não permitir que a gente já votasse para presidente já em 84, que era nosso desejo. Eu fui, no dia da votação da emenda da lei, enfim, do projeto Dante de Oliveira, eu estava na frente do Congresso, isso foi em 84, se não me engano, em abril de 84, este compacto é exatamente bem nessa época. Estou falando da semana de 24 a 31 de maio de 84, e aconteceu, essa votação aconteceu em abril, então estava todo mundo, a população brasileira inteira, na expectativa e otimista em relação a eleições diretas já em novembro, outubro de 84, coisa que infelizmente não aconteceu. A gente já começou um novo período de democracia no Brasil com esse soco na cara dada pelo Congresso e com essa censura da direita. Que aí o que aconteceu? O compacto foi lançado, só que o lado A não tinha faixa nenhuma. Não é nem que foi riscado, que nem o caso da Blitz e outros trabalhos. Não tinha faixa nenhuma. Então você tinha que escutar só o lado B, que era a faixa que era a música Máfia. E, e as duas é de autoria da Nilzinha Brizola, inclusive. Parceria dela com outros amigos. Descasso, de 85, primeiro álbum do Ira, Mudança de Comportamento. Sou apaixonado, gosto muito do trabalho do Ira. Eu, assim, não escondo, eu sou um apaixonado pelo jam, como um punk velho que eu sou, um dos primeiros grupos que eu escutei na minha vida de punk rock foi o The Jam, Ramones, a cena CBGB, né, o Talking Heads, a cena inglesa de 77, Clash, Pistols, Generation X, Six and the Benches, e Blonde, de Nova York, todas essas coisas. O The Jam fazia parte da cena punk londrina, o In The City foi lançado, o primeiro disco foi lançado em 77 do Jam, e o Ira é um The Jam escarrado, assim, desculpa a sinceridade, eu amo, sou apaixonado, eu conheço o Mudança de Comportamento, o Vivendo e Não Aprendendo, Psicoacústica, Clandestino, todos os discos eu gosto muito, mas é muito, muito, muito The Jam. Se não existisse o The Jam, não sei o que seria do Ira, por exemplo, inclusive do Scandurra, que ele é um apaixonado pelo Paul Weller, por exemplo, Flores em Você vou dizer aqui, mas queira ou não, é verdade, é um plágio de uma música do, do Jam. E esse disco, Mudança de Comportamento, ele tem a sonoridade do Jam, tem algumas músicas próximas de músicas do Jam também, parecidas, quase versões, mas eu escuto de trás para frente, inclusive, se tocar ao contrário, eu vou saber cantar também. É muito bom esse trabalho, ele é produzido pelo Penny Smith, pelo Penny Smith, e alcançou 50 mil cópias, talvez um pouco mais, mas fez um relativo sucesso na época. Em 85 também foi um início, um novo início, novo não, mas foi um ano muito muito rico para o rock brasileiro e fundamental para o rock brasileiro, porque foi o ano do Rock in Rio, então, que também ajudou a fortalecer essa cena nova brasileira. O Ira, que tinha lançado apenas aquele compacto com Pobre Paulista e Gritos na Multidão, ainda com Charles Gavan. Inclusive, o resgate desse disco, a remasterização, a versão dele para CD, tudo foi trabalhada pelo Charles Gavan. Ele que resgatou
ele que fez essa remasterização, ele que tá, justamente o Charles que já tinha tocado com o Ira. Então fica, pô, todas as músicas são Longe de Tudo e Núcleo Base, são as mais conhecidas, mas eu gosto muito de Sonhar com o Quê, com Os Ponteiros de um Relógio, Ninguém Entende o Mod, um grande disco, muito bem gravado, as canções ótimas, as letras, tem tolices, pô, é o disco inteiro. É difícil falar do mudança de comportamento, porque realmente eu sou suspeito. Essa foto do Rui Mendes, maravilhosa na capa, sensacional. Aí de 85 pulo para 87, um belíssimo disco do Cães Vadios, o Psicodemia. Hoje tem uma versão desse disco que juntou com um EP que se chama. Esqueci. Mas tem uma outra versão, que é uma outra capa, você vai encontrar nas plataformas de música digital, de streaming, e você talvez não encontre com essa capa. Também com essa capa, porque tem só o álbum separado, mas tem o álbum junto com o EP que são. Eu também trouxe, inclusive, a contracapa deste álbum aqui. É o primeiro, o Cães Vadios, ele uma das primeiras bandas de psychobilly. Talvez esse disco, com certeza, é o primeiro de psychobilly no Brasil. É difícil falar, o próprio Cães fala e algumas pessoas falam que o Cães Vadios é a primeira banda de psychobilly do Brasil. Eu acho difícil, porque eu sei que o interior brasileiro é muito, muito, muito extenso, interior de São Paulo, inclusive, do Rio, de Minas, do Sul. Então, eu acredito que tenha já havido outras bandas de psychobilly que não chegaram a ser conhecidas, tudo, mas, de qualquer forma, Cães Vadios é uma referência muito importante, está na ativa, tem outros lançamentos, e é um dos principais, se não o principal nome do psychobilly brasileiro. E esse disco é muito bom. Inclusive, tem uma curiosidade que tem uma música chamada Flipperman neste álbum, e parecido com Fliperama, do Fred Mengele, grupo que eu tinha junto com Digão, Celso e Danilo. A discografia o repertório do Fred Mengele está disponível em todas as plataformas de streaming de música digital. A gente lançou pela Deck Disc e também, inclusive, no YouTube. E aí a gente tem uma música chamada Fliperama no repertório, e nesse disco do Cães Vadios tem o Flipperman, que é mais ou menos a intenção da letra é parecida. Depois escutem a música Fliperama do Filho de Mengele e escuta Flipperman do Psicodemia, do Cães Vadios, vê se não tem a ideia da letra é bem parecida. Coincidência, a música do Filho de Mengele esse disco é de 87, e a música do Filho de Mengele a gente compôs em 85. Então, aí vou para 88, com esse descasso do Paralama Sucesso, Bora Bora, fez muito sucesso, chegou a disco de platina, 250 mil cópias vendidas na época, e é um disco pós-Selvagem, porque teve o Selvagem, aí teve o D, que é o ao vivo, de 87, o Selvagem 86, aí em 88 veio o Bora Bora com uma sonoridade também bem diferente, com um repertório diferente. O lado A e o lado B são completamente a sonoridade. O lado A é mais para cima e o lado B tem mais balada, é mais introspectivo. Tem nesse trabalho que é o quarto, sem contar é o quarto de estúdio, né? É o quinto da discografia do Paralamas. Tem o Beco, Uns Dias, Dois Elefantes, quase o segundo. Foi produzido pelo Carlos Savala, que também fez o Big Bang, que é o posterior, e também os Grãos, que são. Eu sou muito suspeito, eu sempre digo que, para mim, o principal nome, o melhor nome da cena de 1980, da década de 1980, é o Paralamas, indiscutivelmente, pelo menos para mim. É, porque, pô, você pega Selvagem, Bora Bora, Big Bang, Os Grãos e Severino, pô,
Que é isso, cara? Severino, nossa. Severino, para mim, é o auge do que começou a ser feito exatamente no Selvagem, principalmente no Bora Bora, que já tem naipe de metais, já tem o João Fera já está incorporado com o grupo e trouxe mais sonoridades diferentes dentro do gênero reggae, dancehall, tal. Tem outras coisas bem bacanas neste trabalho do Paralamas, que eu também, assim como o Mudança de Comportamento do Ira, o Paralamas também eu sou meio suspeito, porque eu sou um apaixonado. Aí de 88, pulo para 94, esse trabalho aqui é um trabalho do Dinho, Vértigo, é o único trabalho do Vértigo, muito bom, na época que o Dinho saiu do Capital em 92, se eu não me engano, aí ele juntou o Quaker, que era do Yorodelic, juntou com o Mingau todo mundo sabe, o Traje, mais recentemente do Traje a Rigor, mas que começou começou no Rastro de Porão, tocou no 365, tocou com outros artistas, chegou até a fazer teste e chegou até a ser anunciado como baixista da Legião, depois que o Negrete saiu, mas não rolou. Ele foi anunciado, mas não. Quando o anúncio saiu, ele não tinha possibilidade dele ser baixista da Legião, mas chegou. Inclusive, a data está aqui, eu não lembro bem, mas essa data desse anúncio, que o Mingau é o novo baixista da Legião, eu achei em algum lugar essa data. E E aí o Dinho se juntou com todos eles, o Arnaldo, baterista, que tocou no Anjo dos Becos, um grupo bastante conhecido aqui em São Paulo, cena local, e lançou esse disco que tem muita música, muita parceria já do Dinho com Alvin Lee, com Alvin L, que depois se consolidou com essa segunda fase do Capital Inicial já nos anos 2000, com Rosas e Vinho Tinto e outros Gigante e outros discos que essa parceria está bem presente, o Dinho e o Alvin Lee. Então aí foi o Alvin, o Capital já tinha gravado música, uma ou outra música do Alvin, e só que com o Vértigo essa proximidade dos dois e essa parceria se consolidou mesmo. Eu não sei quantas faixas tem esse disco, mas pelo menos umas 8, 9, entre 7 e 9 músicas são parcerias do Dinho com o Alvin. E tem, pô, Freiras Lésbicas Assassinas do Inferno, que eu adoro, tem Vértigo, que é a música de trabalho, que tinha clipe, você acha no YouTube o clipe de Vértigo, Dia de Cão, o disco é muito pesado, acho muito legal, e um fato curioso é que o Dinho saiu do Capital e voltou a fazer um som pesado, como era o Capital no começo, quando o Dinho entrou, o Capital era mais pesado, era mais punk rock mesmo, a guitarra distorcida do Louro ficou bem, bem na cara. E assim como o Dinho, o Capital também voltou, porque o Bozo Barrete também deixou o Capital, e o Capital, com o Murilo Lima, retornou também às raízes do rock pesado, a guitarra distorcida, com Rua 47, e depois o ao vivo que o Capital fez. Só que o Vértigo ele não durou muito, não. Esse disco foi lançado pela Rockit, gravadora do Dado Villa-Lobos, do Dado que produziu, inclusive, esse disco. Dado que é praticamente além, ele e o Dinho se consideram irmãos, né, de tanta proximidade, até porque a mãe casou com o pai, eles ficaram mais juntos, moraram juntos em Brasília antes do Dinho vir para São Paulo e o Dado ir para o Rio. Eles moraram num apartamento em Brasília. Tem aqui, inclusive, tem um capítulo no Diário da Turma que se chama Apartamento. Tanto na primeira edição quanto na segunda edição existe um capítulo chamado Apartamento que eles falam exatamente desse apartamento que dividia era o Pedro Ribeiro, o Dado, o Dinho e talvez o Nando Ribeiro, não lembro quem morava. Agora deu branco, mas tá registrado no livro. E é uma época pé na jaca, eu vou ser bem sincero, assim. Eu fui em muitos shows do Vértigo, inclusive do lançamento deste álbum, que foi na Aeroanta, que é essa data dessa semana, exatamente a data de lançamento.
do álbum. Eu fui nesse lançamento, bem legal. Eu fui em outros shows e tal, e ensaio também. Nessa época foi bastante rica, em São Paulo, com casas de shows, muitos shows internacional, underground, uma cena underground muito rica em São Paulo, até 80, até 95, assim, tinha. Aí depois mudou, a cena mudou muito por causa da MTV, por causa da chegada dessa cena musical da geração MTV, mudou bastante São Paulo, mas nessa época era muito pé na jaca. Mas é isso, tá registrado então o lançamento desse disco do único, porque também o disco foi lançado, o grupo fez shows de lançamento, tudo, divulgação, viajou, tal, mas acho que coisa de 6 meses depois o grupo se desfez. Inclusive em 95, no ano seguinte, o Dinho lançou o disco solo dele, Dinho Ouro Preto, produzido pelo Suba, mas aí é outra história. E para fechar a lista, Só no Forever, do Raimundos, de 99, consolidou o Raimundos aí, já era uma banda gigante, não era nem grande, era gigante. Nesse disco tem Fome do Cão, A Mais Pedida, Mulher de Fases, e tem uma música também do Filho de Mengele, citei Filho de Mengele agora por causa do Fliperama, tem Alegria, o Raimundos gravou, se eu não me engano, eu não sei se foram 3 músicas, de 2 eu lembro, que é a Alegria, Só no Forever. A Alegria já é uma fase do Filho de Mengele que eu não estava no grupo, já tinha vindo para São Paulo, é com o Telo, e no disco, e no projeto à parte do Raimundo chamado Cesta Básica, o Raimundo gravou em Feliz Natal, que também era do repertório do Filhos de Mengele. Deve ter, não sei se Malhadores, Lá Lá Lá, não sei, alguma outra música do período do Telo, porque eu saí do Filhos de Mengele e indiquei o Telo, queria muito nos nossos ensaios e nos shows e tal. O Telo já sabia, conhecia bem o repertório do Filhos de Mengele, e eu indiquei o Telo, e aí Digão tocando Fiz Mengele, Telo tocando Fiz Mengele, o Rodolfo assistindo, o Rodolfo era road do Fiz Mengele, assistia, era vizinho do Digão, então estava em todos os ensaios do Fiz Mengele, e o Caniço também morando no Lago Norte, no Lago Sul, ali perto do Digão e do Rodolfo, também estava sempre nos ensaios, estava sempre na casa do Digão, virou o Raimundo, está aí, ó. O Fred veio depois, mas aí dessa história toda. Logo mais, agora em 2026, vai ser lançado uma série documental sobre a história do Raimundos, que começa exatamente com a história do filho de Mengele e tudo. Vai vir, acho que é pela Globoplay. Logo mais, não sei a data, mas participei e tudo, vai ter imagens e tal. E o repertório do filho de Mengele, como eu falei, está em todas as plataformas. E esse disco, esse álbum, ele é interessante porque ele tem 3 produtores, 3 amigos queridos. O Miranda, o Tom Capone, 3 que inclusive já nos deixaram, e o Mauro Manzoli. O Mauro trabalhou muito tempo com o Tom. O Mauro, ele fez parte de Brasília também, fez parte do Filho de Mengele. O Mauro é carioca, mas morou em Brasília, tudo. Ele fez parte do Filho de Mengele. Ó, desculpa, me enganei. O Mauro, que eu estou com filhos, não, falei tanto de filhos agora, o Mauro, ele fez parte do Detrito Federal, uma segunda formação do Detrito Federal que lançou o álbum Vítimas do Milagre em 87. É o Mauro Manzoli, que é o guitarrista, junto com a Siang, nessa formação diferente do Detrito Federal, que o Vítimas do Milagre, inclusive, foi produzido pelo Charles Gavan. E aí, a partir daí, acho que aí o Mauro voltou para o Rio, começou a trabalhar com o Tom. Eles trabalharam juntos em vários lançamentos, o Mauro como assistente e tal, e também produtor, coprodutor. E nesse disco, então, tem o Tom Capone, a mão dos produtores Miranda, Tom Capone e Mauro Manzoli. E, pô, arrebentou, né? Tem participação do Bi, tem esse disco é bem bacana também. Aí depois, isso foi em 99, aí veio o Ao Vivo em 2001, se não me engano, e o- aí logo na sequência veio a saída
do Rodolfo. Essa, então, é a lista de lançamentos dessa semana, voltando de trás para frente: Raimundo Só no Forex, o Vértigo, o trabalho do Dinho, pós-Capital Inicial, nos anos 90, de 94, né? Bora Bora, de 88, o Psicodemia, do Cães Vadios, de 87, o Ira, Mudança de Comportamento, de 85, o Compacto de Diretia, da Neuzinha Brizola, raro, que só tem uma música, né? O João Ricardo, primeiro dele, de 75, e Rita Lee, Tutti Frutti, Atrás do Porto Tem uma Cidade, com, de 74. Outra coisa, curiosidade aqui do Cães Vadios, só para fechar, só tem 1.000 cópias deste álbum, e ele é disputado, inclusive fora do Brasil, ele é bastante disputado. Um vinil que colecionadores estão sempre de olho. E esses são esses os lançamentos. Eu vou para as curiosidades aqui, que é melhor eu sempre pego o livro. Olha aqui, dia 24 de maio de 78, interessante, importantíssimo para a história do rock brasileiro. Em 24 de maio de 78, foi fundada por Luiz Carlos Calanca a gravadora independente Baratos Afins, a mais importante desse segmento no Brasil. Entre os artistas que lançaram o álbum pela Baratos Afins estão Arnaldo Batista, Itamar Assunção, Smack, Coqueluche, o Lani Gordon, o Patrulha do Espaço, Golpe de Estado, Fellini, além de diversas coletâneas, como Não São Paulo 1 e 2, SP Metal 1 e 2 e tantos outros trabalhos. Baratos Afins está nativa ainda, Calanca está lá, tudo na Galeria do Rock, sensacional, maravilhoso. Em 24 de maio de 91, Traje a Rigor tocou no Circo Voador, inaugurando nova formação, com Roger na guitarra e voz, Flávio Suete na bateria, Serginho Petroni no baixo e Heraldo Parman na guitarra, que é a formação que seguiu com o Traje até o fim até 99. Isso aqui foi 91, maio de 91, até 99, essa formação permaneceu no Traje. Deixa eu ver, tem mais coisa aqui interessante. Nos dias, no dia 26 de maio de 86, o RPM gravou o show Rádio Pirata, dirigido pelo Ney Matogrosso. Deste registro foi lançado o álbum Rádio Pirata, que chegou às lojas com 250.000 cópias vendidas, que já chegou como disco de platina. Este foi o primeiro álbum do pop rock brasileiro a chegar às 2,5 milhões de cópias vendidas. Realmente, o Rádio Pirata, inclusive, ele dominou, monopolizou todas as fábricas de vinil. Teve um período, em 86, que elas só rodavam o Rádio Pirata. Outros discos de outras gravadoras, outros artistas, tudo teve que ficar esperando na fila. Rádio Pirata, porque era muito. Este número é oficial, mas todo mundo sabe que vendeu muito mais do que se diz. O Rádio Pirata dizem que chegou até, acho que as 3 milhões de cópias, mas pode ter sido bem mais. E aí, outra data referente ao RPM, esse show do Rádio Pirata aconteceu em 86, dia 26 de maio de 86, e no dia 27 de maio de 84, praticamente 2 anos antes, o RPM estreou fazendo show na inauguração do Cineclube Zoom Cósmico, em São Paulo, abrindo para o Ira, ainda sem o ponto de exclamação. A formação nesse show do RPM é Paulo Ricardo no baixo e no vocal, Luiz Esquiavon no teclado, Fernando Deluque na guitarra e Moreno Júnior na bateria. Então foi 2 anos depois do primeiro show, o RPM lançou o segundo álbum, que é ao vivo. No dia 27 de maio também tem uma data bastante interessante que movimentou muito o show business, que foi no dia 27 de maio de 86, o Tony Bellotto e o Arnaldo Antunes, do Titãs, foram condenados por porte de heroína, fato ocorrido em novembro de 85. Eles foram pegos com heroína.
Arnaldo foi condenado a 3 anos por tráfico e Tony a 6 meses por porte de droga. As sentenças foram cumpridas em liberdade. Essa foi a primeira e única vez que artistas brasileiros conhecidos foram pegos com heroína, que é uma droga muito pesada e muito conhecida na Europa. Aqui no Brasil não, não há, não há costume. Então, por isso, esse fato foi muito marcante, é, e também pelo peso que a droga é, mas mobilizou muita gente. O Arnaldo Antunes ele ficou um tempo preso, mais de um mês, se eu não me engano. Tem a data aqui também, mas eu não lembro direito. Mas teve uma mobilização dos artistas. Eu lembro do Lobão, no programa Clipe Clipe da TV Globo, ele cantou ao vivo Mal Nenhum e dedicou ao Arnaldo Antunes. E só que assim, todo mundo sabia que não se tratava de tráfico, não se tratava de vício, não se tratava, era uma, uma experiência única, assim, que aconteceu ali naquele momento, é, em que inclusive a criatividade do Titãs estava muito aflorada, principalmente nesse biênio 85, 86, 87 também, né, vamos dizer. É, e, e aí foi uma experiência que eles tiveram também única, e só porque o Arnaldo passou parte da heroína para o Tony Bellotto, ele foi condenado a, imagina, por tráfico. Não, compraram juntos, dividiram ali e tal. E para mim, na minha opinião, modesta opinião, eu não entendo nada de direito, não entendo nada de nada, eles nem deveriam ter sido condenados, eles deviam ter, assim, pago uma multa, sabe? Vai fazer trabalho social, acabou. Que nem o Lobão, sabe? Que foi preso diversas vezes. Também, bastava pagar uma multa, sabe? Fazer trabalho social, não sei. Não precisava. Mas, enfim, era outro contexto, era outro Brasil, era outra história. Anos 80, todo mundo ainda. É, o rock chegou o rock chegou ao mainstream, né? Se tornou comercial na década de 80. Então, muita coisa para nós brasileiros era novidade. Show deixar de ser em danceteria para começar a tocar em teatro, em ginásio, é, os produtores, os equipamentos. Quando começou a gravar, se gravar rock, o rock dos anos 80, eu digo, esse rock mais moderno, punk, pós-punk, no Brasil ainda não existia produtor especializado em rock, não existia equipamento, microfones e outras coisas para assim. Então era tudo muito novidade nos anos 80. Em 29 de maio de 75, 29, 30 e 31 de maio. Ah, tá. Não, 29, 30 e 31 de maio e 1º de junho aconteceu o Festival Banana Progressiva em São Paulo e reuniu alguns dos principais grupos da época, como Vimana, Veludo, A Bolha e a Barca do Sol. Aí tem outro fato aqui também ligado a este Festival Banana Progressiva, que o Veludo ele, ele gravou essa apresentação, o Banana Progressiva, numa fita cassete, e essa fita cassete ficou perdida, só foi reencontrada em 85, 10 anos depois, e aí nos anos 90 foi lançado o álbum independente Veludo ao Vivo, com as músicas Veludeando, Egoísmo, Antenorium 2, A Chama da Vida e A Única. A formação nessa gravação é Elias Mizarri, teclado, voz, Paul de Castro, guitarra e voz, teclado também, né, o Elias, Gustavo Schetter, bateria e Nelson Laranjeiras no baixo. E outra coisa interessante, um ano depois também, que aconteceu nos anos 70, em 76, aconteceu no ginásio da Portuguesa de Desportos, em São Paulo, o festival, o maior show de todos os tempos. Em seus 4 palcos, olha que moderno, hein? 76, em seus 4 palcos tocaram Som Nosso de Cada Dia, O Terço, Os Mutantes, Cornélios, que é ex-vocalista do Made in Brasil, Bicho da Seda, Gerson Conrad,
Joelho de Porco, Flying Banana, Uma Ruma, Uma Ruaca, Sindicato, que era o grupo que tinha o Gigante Brasil na bateria, e Santa Fé. E aí, durante este festival, chamado o maior show de todos os tempos, foi entregue o troféu Rock 75, isso é bem interessante, para os melhores daquele ano. Cornelius ganhou como melhor vocalista, Sérgio Magrão, melhor baixista, o terço, Pepeu Gomes, dos Novos Baianos, como melhor guitarrista, Pedrinho, do Som Nosso de Cada Dia, como melhor baterista, Flávio Venturini, do terço, ganhou como melhor tecladista e melhor música para 1974, que, se eu não me engano, está no Casa Encantada. Tá no Criaturas da Noite, que aqui está na sequência. Criaturas da Noite ganhou o melhor álbum, do terço, e Revelação para Uma Ruaca e Bicho da Seda. Então, esse foi o troféu Rock 75 e seus ganhadores. Interessante isso, né? Essa iniciativa. Teve outros também troféus desse, mas não durou muito. Teve, acho que em 74, em 76, 77, teve umas 4, 5 premiações desse tipo e depois morreu, acabou. E é isso. Essas são as curiosidades da semana. Este foi o vídeo, então, com os lançamentos e fatos da semana, fechando abril, essa última semana de abril, entre 24 e 31 de abril, ó, fechando maio, última semana de maio, 24 a 31 de maio, fechando o mês 5. E se você quiser saber mais curiosidades, como eu falei no início do vídeo, eu lembro, se você quiser saber mais curiosidades, mais bastidores, mais histórias desses discos todos e de outros, é só procurar no YouTube, tem muito mais conteúdo a respeito disso. Aqui eu passo eu dou uma pincelada rápida, que a minha intenção, repetindo para deixar bem cravado, a minha intenção é fazer o resgate da memória, trazer de volta esses discos, esses trabalhos todos, esses artistas todos, para estimular você a pesquisar mais e aí buscar e escutar, que inclusive para você que toca, que tem banda hoje e tal, vale a pena, são referências importantes e algumas até diferentes que eu trago aqui, e também tem, tem, tem muitas outras curiosidades nesses vídeos todos que eu fiz nessa playlist, o Rock Brasileiro e Suas Histórias. E se você quiser adquirir o calendário do rock brasileiro ou o Diário da Turma, os dois juntos ou um separado, só mandar o e-mail que está na descrição desse vídeo, certo? E, como eu falei, é muito legal poder misturar João Ricardo com Raimundos, Cães Vadios com Rita Lee e Tutti Frutti. Esse formato de vídeo possibilita não só o resgate da nossa memória, mas também fazer essa salada sonora com uma unidade que são as efemérides e conteúdo exclusivo. Isso também é sempre bom lembrar. Obrigado pela companhia, espero que você tenha gostado do conteúdo deste vídeo. A gente se vê numa próxima vez aí. Obrigado pela companhia, um beijo e um abraço.